Laboratório de Toxicologia Ambiental apresenta a água que a gente bebe. O que precisamos saber? Anti-inflamatórios na água. Medicamentos podem fazer mal? Você já parou para refletir sobre a importância que os medicamentos têm na sua vida? Os medicamentos possibilitam tratar diversas doenças que atingem a população, tendo fundamental importância no bom funcionamento dos sistemas de saúde e na qualidade de vida das pessoas. Mas apesar desses benefícios, o uso incorreto de medicamentos também pode ocasionar alguns problemas. O alto consumo de medicamentos e a automedicação também podem ser prejudiciais ao nosso corpo e, junto com o descarte incorreto de medicamentos, contribuem para a contaminação dos corpos da água. Ficou um pouco confuso? Calma, nós vamos explicar. Imagine que você esteja numa farmácia e depois de colocar na sua cestinha tudo o que está na promoção, você finalmente chega ao corredor dos MIPs. Você sabe o que são MIPs? São os medicamentos isentos de prescrição. Várias classes de medicamentos se encaixam nesse perfil, e entre elas se destacam alguns antiácidos, laxantes, antigripais, analgésicos e anti-inflamatórios. Como esses medicamentos não necessitam de prescrição médica, muitas pessoas acreditam que eles não fazem mal à saúde. Além disso, geralmente eles se encontram em prateleiras da farmácia onde os clientes têm fácil acesso, possibilitando sua venda livre. Ao chegar em casa, você percebe que comprou medicamentos além do necessário e que já tinha comprimidos e xaropes vencidos. E como você não sabe os problemas que o descarte incorreto de medicamentos pode gerar, você os joga na pia, no vaso sanitário e no lixo comum. Mas afinal, qual é o problema de tudo isso? Na maioria das vezes, quando administramos um medicamento, ele chega ao seu local de ação e exerce o efeito desejado. Após um tempo específico para cada medicamento, ele é metabolizado pelo corpo a fim de facilitar a sua excreção. O fármaco é eliminado do seu corpo e tem como destino o esgoto doméstico. Os medicamentos jogados na pia ou vaso sanitário também têm o mesmo destino que os medicamentos excretados por nós mesmos, e muitas vezes o tratamento convencional de esgoto não é capaz de remover essas substâncias. O esgoto tratado, agora com resíduos de medicamentos, vai para os rios e corpos da água, e diversos seres vivos usam essa água para suprir suas necessidades vitais. Entretanto, esses resíduos de medicamentos podem ser perigosos, mesmo em baixas quantidades, causando danos às espécies que utilizam essa água para sobreviver. Agora que você conhece um pouco mais sobre os medicamentos e como eles chegam nos ambientes aquáticos, vamos falar sobre dois fármacos, o ibuprofeno, utilizado para tratar dores e febre, e o diclofenaco, que combate a inflamação e a dor. Esses dois medicamentos já foram detectados em estações de tratamento de esgoto, 27,25 microgramas por litro de ibuprofeno e 2,3 microgramas por litro de diclofenaco, e também em águas correntes e águas de rio. Ambos medicamentos pertencem à classe dos AINES. Você sabe o que são AINES? São os anti-inflamatórios não esteroidais. Geralmente eles são medicamentos isentos de prescrição e isso reflete na alta procura desses medicamentos em farmácias. Mas como esses medicamentos funcionam? Os AINES inibem uma enzima que participa do ciclo do ácido araquidônico, a COX, ciclooxigenase. O ciclo do ácido araquidônico produz moléculas relacionadas à reação inflamatória do nosso organismo, com vermelhidão e calor, e também aquele inchaço na região afetada, que é chamado de edema. Interrompendo a produção dessas substâncias, o fármaco consegue evitar os sinais de inflamação. Há vários tipos de enzimas COX no nosso organismo, e nem sempre elas estão ligadas à reação inflamatória. Um exemplo é a COX-1, que produz substâncias que protegem a mucosa gástrica do ácido clorídrico produzido pelo estômago, e também é responsável pela coagulação sanguínea. Além disso, outros tipos da enzima COX são relacionados aos mecanismos de febre e dor. A inibição dessas enzimas causa uma série de efeitos colaterais relacionados às funções da COX. O mais comum é um quadro de inflamações e úlceras gástricas devido à inibição dos mecanismos de proteção do estômago. Eles também podem causar hemorragias, pois inibem a agregação das plaquetas e ainda podem trazer problemas nos rins e no fígado. Mas será que esses efeitos são sentidos apenas nos humanos? A resposta é não. Começando pelo diclofenaco, na Índia, populações de 3 espécies de abutres diminuíram entre 97,5%
e 99,9% durante os anos de 1995 e 2007, devido ao consumo de carcaças de animais tratados com este fármaco. A causa da morte foi falência renal causada pelo diclofenaco. Também foi observado que o diclofenaco pode ficar acumulado em músculos, brânquias, rins e fígado dos peixes, além de causar alterações nesses mesmos tecidos. Essa acumulação pode ser perigosa para a população humana que consome esses peixes contaminados, já que o fármaco também pode se acumular no nosso corpo e causar alguns efeitos na nossa saúde. Além disso, estudos demonstram que concentrações baixas, aquelas já encontradas nos ambientes aquáticos, foram capazes de afetar as defesas antioxidantes das células de rins e gônadas e alterar o número de células de defesa, o que provoca mudanças na resposta frente a infecções e inflamações. Ele também pode causar danos ao fígado e rim e ainda causar anemias em jundiás. E quando se trata do ibuprofeno, os efeitos também são preocupantes. O ibuprofeno já alterou parâmetros reprodutivos como a desova, número de ovos, fecundidade e número de filhotes em peixes-arroz e em microcrustáceos. Esse fármaco também interferiu no desenvolvimento do peixe paulistinho. Além disso, em peixes, moluscos e microcrustáceos, esse fármaco foi capaz de induzir estresse oxidativo e causar danos ao DNA, além de alterar parâmetros sanguíneos desses animais. A legislação brasileira ainda não inclui medicamentos com contaminantes aquáticos a serem monitorados. Por isso, é importante pesquisar os efeitos desses medicamentos, já que esses estudos contribuem para estabelecer um limite seguro desses fármacos nos corpos da água. Como podemos ajudar a diminuir a concentração desses fármacos no meio ambiente? Bom, como cidadão, você pode comprar medicamentos apenas quando necessário, evitando que eles percam a validade antes de serem utilizados. E em casos de remédios vencidos ou que você queira descartar, você pode procurar informações sobre pontos de coleta na sua cidade. Geralmente, eles se encontram em farmácias. Também é importante que você conscientize as demais pessoas à sua volta, para que elas também mudem esses hábitos que prejudicam tanto o nosso meio ambiente. Além disso, é necessário investir em ferramentas que visam diminuir a concentração desses fármacos em ambientes aquáticos, como a fitorremediação, que já é objeto de pesquisa no Laboratório de Toxicologia Ambiental da UFPR. Aplicando as tecnologias de remoção aliadas à redução da contaminação ambiental, será possível minimizar os danos gerados ao meio ambiente e à nossa saúde e melhorar a qualidade de vida de todas as espécies que dependem dessa água para sobreviver. Muito obrigado por terem assistido ao nosso vídeo e fiquem ligados nas próximas edições.